Bom dia, meus amigos ouvintes que estão antenados e concatenados com a Canaã News. Está começando o programa de podcast Jogo Aberto com Aura Oliveira. Hoje, inicialmente, nesse nosso primeiro programa, vamos entrevistar o ex-vereador José Augusto. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, Aur. Bom dia aos telespectadores da TV Canaã News e também do programa Canal Aberto. Bom, meus amigos, a história política de José Augusto começa na infância. Pelo que eu sei, você vem de origem política, pois seu pai foi vereador aqui em Rondônia. Você pode contar essa história? Sim, Aur. Eu não diria origem política, né? Mas a nossa família, por ter vindo para Rondônia muito cedo, na década de 70, especificamente no ano de 1970, estivemos no Mato Grosso. 74 viemos para Colorado, Rondônia. Ainda era território, né? Território do Guaporé, território de Rondônia. E por a gente ter vindo para uma região muito difícil, uma região com muitas dificuldades, a gente acaba fazendo um trabalho social do dia a dia, né? Aquele apoio que as famílias se davam e a gente herdou. Isso acabou levando a gente para a política, né? Papai foi vereador em Colorado. De Colorado, antes a gente trabalhou para emancipar o território, transformar em estado, né? Junto com o Jorge Teixeira, a gente acompanhou muito as reuniões, aquele processo. Depois eu vim para Buritis, papai foi vereador lá, eu fui vereador em Buritis, fui vereador aqui em Ariquemes. Então a gente tem uma vida social. Porque tem pessoas que fora do contexto político ele não aparece. Tem outras que não, num contexto social, no dia a dia da comunidade, no dia a dia da sociedade, ele continua em atividade, né? Então nós temos uma vida que pode-se dizer vida em comunidade, vida em sociedade, onde as pessoas se convivem, conversam, as pessoas se apoiam, né? Em relação a tudo isso, essa trajetória política te levou a algum conhecimento em termos de história de Rondônia? Como eu disse, a gente veio muito cedo para Rondônia. Então eu posso dizer que eu ainda sou um pedaço da história viva de Rondônia, né? Quando nós chegamos na região de Colorado, e logo criou Cerejeiras, Cabixi, Columbiária, Rondônia só tinha 5 municípios naquela época, então a gente fez parte da história. A fundação de municípios, empresas como a Ceron, que na época Rondônia não tinha energia, eu fui um dos primeiros funcionários da Ceron, né? A gente foi para Buritis, o município de Buritis, a gente participou muito da criação do município, chegamos lá, era distrito de Campo Novo. Então trouxe muito conhecimento, tive a oportunidade de fazer uma faculdade aqui em Ariquemes, de administração de empresas, nunca exerci a profissão como profissional, mas no meu dia a dia me ajudou muito. Então traz muito conhecimento, né? São muitas famílias que a gente acompanhou, situações trágicas e outras vitoriosas que a gente também assistiu e viu acontecer. A vida, ela é um conhecimento, ela nos traz muito conhecimento. Então agregou muitos conhecimentos. Ser vereador em Buritis é diferente de ser vereador em Ariquemes? É o momento. Quando a gente fala ser, é o momento que a gente foi. Antes de eu ser vereador em Buritis, nós brigamos por uma emancipação. Então não tinha lá grupo político. Todas as pessoas que estavam em Buritis, mesmo os que não eram de lá, mas tinham propriedade lá, queria ver Buritis se emancipar, se tornar município. Então todos lutavam por um único objetivo. Quando está unido é mais fácil. Você consegue trabalhar melhor. Quando tem hoje, por exemplo, grupos políticos que dividem ideias, que têm objetivos diferentes, alguns lutam mais pelo partido do que pelo povo, lutam mais pelo poder do que pelo povo, aí dificulta. Então, são 2 momentos diferentes. Buritis não tinha grupo político. Quando você tinha uma boa ideia, todo mundo abraçava. Ariquemes não. Ariquemes já tem uma divisão política grande, né? Quando você começa a puxar o histórico de Ariquemes,
Hoje nós temos em Ariquemes 3, 4, 5 grupos políticos que cada um tem um objetivo diferente e às vezes isso acaba dificultando o bem-estar social, uma qualidade de vida melhor para a sociedade. Então são momentos diferentes. Lá foi mais fácil, por quê? Porque todos tinham objetivo. Na gestão de 2017 a 2020, alguns amigos meus que foram vereador lá no Buritis, foram crianças que nós construímos escola e eles estudaram nelas e foram vereador, hoje alguns ainda é vereador. E em questão de percentual, eles conseguiam muito mais emendas para lá em valores de que Ariquemes, né? Porque eles trabalhavam numa linha, um objetivo comum melhor, com muito menos divisão. Então são essa situação, são momentos diferentes, automaticamente passa a ser diferente também, até por um contexto geopolítico, né? Ariquemes hoje, pode-se dizer que é o centro do Vale do Jamari. Tudo que acontece em Ariquemes vai influenciar no Buritis, vai influenciar no Campo Novo, no Monte Negro, Machadinho, Vale do Anari, etc. Então aqui tem essa dificuldade maior, né? Como é que você vê hoje a política de Ariquemes? Consciência política. A política ela começa onde? Ela começa no eleitor. Ela começa na necessidade social. A invenção, né? A necessidade é a mãe da invenção. Então é uma consciência política. O eleitor precisa de entender quem tem vínculo político. Quando você pega um candidato que ele não frequenta um posto de saúde público, ele não vai saber o que aquele cidadão que está doente e não tem dinheiro para pagar uma consulta pública, uma consulta particular, ou um tratamento particular, ele não vai entender. Então precisa de quê? Ter uma consciência política social, verificar quem realmente tem vínculo social que pode representar esse público. Porque esses dias eu estava conversando com o meu contador, ele falou, Zé, quando você pega uma pessoa que ela tem um ganho real, um ganho alto, ela às vezes vai no médico, ela paga uma consulta, pega o recibo e abate no imposto de renda. Entendeu? O poder aquisitivo dela é maior. Então, quando a pessoa tem um poder aquisitivo maior, ela acaba tendo a saúde pública no particular. Porque quando você pegou um recibo e abateu no imposto de renda, o Estado pagou, o meu imposto pagou. Então, não consegue entender a situação daquele cidadão que precisa de um remédio e faltou no poder público, ele não tem condições de comprar, ele não consegue atender. Então, a política ela tem esses vais e vens, né? Você tocou num assunto aí, que eu vi uma matéria hoje, uma candidata aí de um certo partido, candidata a presidente, dizendo que primeiro ato dela, como se ganhar a eleição, vai ser colocar todos os políticos no SUS. É justamente isso aí que você falou. O político, por exemplo, ele não frequenta o SUS, então ele não sabe da realidade da situação que a sociedade menos de poder aquisitivo passa. O SUS no Brasil, vamos dizer que ele é universalizado. Hoje o que precisa não é colocar o cidadão político no SUS, não é colocar o empresário no SUS, é dar qualidade de atendimento ao SUS. Porque quando se tem qualidade, as pessoas usam. A questão é que você precisa de fazer uma consulta, vamos falar o que eu vivo aqui em Ariquemes. Você só consegue marcar uma consulta no final do mês para ser atendido daí 10, 12, 15 dias. Às vezes você precisa da consulta no dia 2, você tem que esperar até o dia 20, 25, até o final do mês, para marcar a consulta. Isso é qualidade. Isso se chama segurança pública. O cidadão tem que ter a confiança de que ele vai ficar doente e vai ter o atendimento. Ninguém quer ficar doente, mas ele precisa de ter essa segurança. Então hoje o SUS não tem essa qualidade. Você pega uma pessoa doente, leva ela na UPA ou leva ela no posto de saúde. Tem alguns médicos, não vou dizer todos, não vou generalizar, mas é uma quantidade boa, que ele olha para o paciente, conversa com ele, não vê uma pressão, não vê o pulmão bater, entendeu? Então ele não tem o contato com o cliente. Quando você leva no particular, você vê que o atendimento, a qualidade do atendimento é muito maior. É caro, mas é maior. Então precisa de dar essa qualidade no SUS, precisa dar essa agilidade no SUS. Você colocar por livre, você vai colocar mais gente.
Um exemplo que eu vou dar, igual esses dias o rapaz perguntou para mim, Zé, o que você acha de baixar a maioridade? Só vai aumentar mais presos nas cadeias. Por quê? Porque o Brasil não está tendo condições de educar o seu jovem, de formar o seu jovem para evitar que ele vá para o mundo do crime. Então, quando o Brasil cria essa condição, quando o Estado dá essa condição para o jovem, para as famílias, para estudar, se formar, tem mercado de trabalho, para ele entrar no mercado de trabalho e trabalhar, o índice de criminalidade vai cair, você não precisa de abaixar a maioridade. Agora, o bandido pega o menor, usa ele como instrumento do crime e aí você vai acabar, vamos dizer, com a juventude de uma pessoa, porque o Estado não está tendo condições de dar esse suporte para ela se tornar um cidadão de bem. Hoje não se vai mais jovem para o exército, igual era antigamente, era uma grande porta aonde tirava as pessoas jovens do caminho do crime, ou evitava que elas fossem. Você tocou aí também um assunto que é muito interessante, o problema da maioridade. Se você vê aí, tem países aí que estão baixando a maioridade. Não seria o caminho também para o Brasil fazer isso, para ver se acaba com essa criminalidade? Sim. Ou a entrada desse jovem na criminalidade? Seria um caminho, Aô. Mas não é só isso que vai resolver. Se você não der condições para o jovem entrar no mercado de trabalho, você não der oportunidade para o jovem, se o Estado não abraçar a sua juventude, o bandido abraça. Então você vai abaixar a minoridade, o bandido vai pegar pessoas mais novas ainda. Por quê? Não, esse aqui se pegar não é crime. Então se ele pega com 16, 17, baixou a maioridade, ele vai pegar com 14, com 15. Então tem que haver um combate a toda essa situação, tanto ao crime organizado, que hoje é um problema sério, o crime organizado hoje está na política. Você pega, por exemplo, os descontos da aposentadoria no INSS dos aposentados. Isso é crime organizado. Você pega hoje políticos envolvidos em corrupções, aonde ele devia estar defendendo, ele está envolvido. Isso é crime organizado. O Estado se organizou, mas o crime lá dentro do Estado também se organizou. Então o Estado está desorganizado e o crime organizado em todas as áreas. Então tem que haver uma mudança na base, ao invés de baixar a maioridade, tem que preparar todo um processo para que isso não venha a acontecer. Porque senão a criança já vai nascer com a possibilidade do dia seguinte ser um criminoso. Você está falando aí em crime organizado. Mas, a meu ver, o crime organizado está desde o governo federal à justiça. Sim. O crime organizado, não estou dizendo que o bandido foi lá no Estado, entrou lá e tomou conta. Não. As pessoas que eram para cuidar do país, em vez de cuidar do país, se organizaram para roubar. E quem tem que combater isso? É justamente o judiciário e o legislativo. Judiciário. Mas o legislativo está envolvido. O judiciário cumprindo as leis e o legislativo combatendo. Esse é o problema. Por isso que voltamos lá politicamente no voto consciente. Na consciência de votar bem. Entendeu? Mas o cidadão que foi candidato, ele passou por uma triagem, ele não tinha nenhum problema lá no Ministério Público, a ficha dele era limpa. Beleza, mas a vida dele você conhece. Depois a gente vê polícia que tem uma vida complicada que acaba sendo eleito. Então tem que ter uma consciência política para mudar isso. E essa consciência política, ela nasce principalmente do eleitor e atravessa até o político, realmente? É um conjunto social. O conjunto social, ela começa no eleitor. O cidadão que se apresenta como candidato, ele tem que ter uma consciência que ele está lá para trabalhar pelo Estado, trabalhar pelo município, trabalhar pelo Brasil. Ele tem que ter a consciência que ele vai estar se doando. Não pode ser político profissional, porque hoje nós temos muitos políticos profissionais. O cara está muito bem estruturado, mas ele quer ser político, ele quer ser o deputado, ele quer ser o senador por status. Ele poderia fazer muito mais como empresário do que como político, mas ele quer ser. O outro é porque vai ganhar dinheiro, o montante de dinheiro é grande e ele tem condições de fazer as maracutaias. Então essa consciência é uma consciência desde o eleitor até o maior político do país.
Ela tem que ter essa consciência para poder a coisa melhorar. Você acha que a política brasileira, de um modo geral, ela está estagnada num processo de corrupção? Tá. Hoje nós temos um processo, não só hoje, já há alguns tempos. Quantos escândalos nós tivemos aí nos últimos 20 anos? Antes teve também, mas nos últimos 20 anos foi escândalo do Mensalão, foi escândalo dos anões, do orçamento, foi escândalo em todas as áreas. E tudo isso regido pelo PT. Sim, o PT faz parte do processo, mas se tivesse um outro pelá que combatesse, não teria. Tem o que faz, mas tem que ter o que combate. Tem o que executa, mas tem o que é omisso. Então, se ele não foi responsável pela ação de fazer, mas ele foi responsável pela ação da omissão. Hoje você vê, está nos jornais aí, o Banco Master, né? Que acontece? Depois que a Polícia Federal foi, levantou, verificou, aí o Congresso apresentou, querendo resolver o problema. Depois que descobriram que as associações estavam descontando mensalidade dos aposentados, das aposentadorias, aí o Congresso se manifesta e quer ser o salvador da pátria. Por que o Congresso não fiscalizou e descobriu isso antes da Polícia Federal? Omissão. Eu mesmo sentei com 2 assessores de um deputado, não vou dizer o nome, mas eu falei para eles, está acontecendo isso. Tem desconto nas aposentadorias, tem instituições financeiras usando o seu poder econômico e induzindo o aposentado que ganha um salário mínimo, ou o cidadão que pega o LOAS, o beneficiário do LOAS, a fazer empréstimos para poder pagar juros e tirando o objetivo da aposentadoria e do LOAS, que é o bem-estar social, e esse deputado, os assessores dele devem ter levado para ele, não fez nada. Então, a sociedade já estava sentindo isso há muito tempo, só que a omissão do Congresso Nacional, a omissão da Assembleia Legislativa do Estado, a omissão das casas legislativas municipais, teve culpa também. Então, um determinado partido fez ação, os outros foram omissos, deixaram acontecer. Nesse deixar acontecer que você se refere, aonde está a culpa do parlamentar? Incompetência política e administrativa, falta de preparo, falta de compromisso. Porque a partir do momento que eu tenho a obrigação de cuidar, eu tenho que ir lá cuidar. Eu tenho que ir lá vigiar. E ele não cumpriu o papel dele. Levam grandes propostas boas, muitas vezes o eleitor vê que não tem condições dele cumprir aquelas propostas, mas é as melhorzinhas que apareceu o voto. Então, é a omissão, a falta de fiscalização, a falta de denúncia, de exercer o poder do qual ele foi eleito. Na sua análise, como é que está o papel do STF? Quando se fala de Ministério Público, STF, o STF, a primeira coisa que ele tem que ser é imparcial. O Ministério Público tem que ser imparcial. A partir do momento que ele perdeu a imparcialidade, já começa a dificultar o processo. Então, hoje a gente observa que, às vezes, o STF, ele não deixa a gente perceber que ele está sendo imparcial. Parece que ele torce, que ele pende para algum lado. A função do judiciário é defender a Constituição e defender as leis que ela seja cumprida, independente de quem seja. Então, às vezes, o presidente A indica um juiz, o presidente B indica outro juiz, e o cara, às vezes, o juiz, às vezes, o magistrado, ele não exerce essa imparcialidade. Você vê que falta, às vezes, critérios, né? Mas é justamente isso. Não há esse critério por conta de que esses ministros são indicados politicamente? Aí nós não temos um STF técnico. Se tivesse um concurso público? Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: se você tem caráter, você vai ter caráter aonde você estiver. Se você não tiver caráter,
você vai ser um mau cidadão lá na igreja. Se você tiver caráter, você vai ser um bom cidadão em qualquer lugar que você estiver. Caráter. O que está faltando, às vezes, é analisar e melhorar. Quem vamos colocar lá? Nós temos muitos, como que eu vou dizer para você, advogados, muitas pessoas com capacidade de exercer. Talvez quem está indicando mais por uma questão política do que por uma função jurídica, para defender o que está errado. Ou tipo, para os amigos, a facilidade da lei, para os inimigos, o rigor da lei. Isso, infelizmente, você sabe que acontece. Você já tem 84 anos, você sabe que isso no Brasil é praxe. Né? Mas não precisa dizer minha idade. Mas tudo bem. Mas eu entendo que esse problema jurídico da justiça brasileira é por conta dessas indicações. Deveria ter o critério, concurso público. Então, quem tiver boa nota é aprovado e toma posse. Aí passa a ser um STF, uma justiça técnica. O caráter está na pessoa. O caráter não está na nota que ele tirou. Nós também temos juízes que fizeram concurso e acabaram cometendo algumas deslizes, algumas irregularidades. Se o cidadão ele não tem caráter, ele pode ser um gênio. Ele vai usar o conhecimento dele para o mal. Se o cidadão tem caráter, se ele é responsável, se ele sabe o que ele está ali para fazer e tem caráter, ele vai usar de forma correta. Então, não é na nota. Para você ver, tem determinadas situações, ações criminosas que elas dependem de muito conhecimento para ser executado. Então, não é a nota que o cidadão tirou. Tem os que são de caráter, que têm menos conhecimento, não tem um QI tão avançado, mas tem os que não têm, que têm um QI mais alto. Então, eu vejo isso muito relativo. Tem que ter caráter. Tem que ter consciência que a ação de um juiz muda toda uma sociedade. Se ela for boa, para melhor. Se ela for ruim, para pior. Porque ele está ali e ele está sendo observado. E às vezes a sociedade segue às autoridades. Por que a autoridade está fazendo, por que eu não posso fazer? Exatamente. Agora, ainda nesse contexto aí, desse Brasil todo, eu vejo o seguinte, o artigo 5º da Constituição brasileira diz que todos os brasileiros têm direitos iguais. E onde é que estão esses direitos iguais hoje no Brasil? Vamos analisar o artigo 5º de uma forma conceitual. Para você ter um direito, alguém tem que ter um dever. Se você tem direito de receber R$1.000 meu, eu tenho o dever de te pagar esses R$1.000. Então, tem direitos e deveres. Para nós termos direito, nós temos que cumprir nossos deveres. Às vezes, nós não estamos cumprindo. E toda essa situação, toda essa constituição dos direitos iguais, o Estado tem o dever de proporcionar essas condições. Essa igualdade? Essa igualdade. Ele tem que proporcionar essas igualdades. Tratar os iguais como desiguais, os desiguais como os iguais. A Constituição fala dessa possibilidade. É consciência, ó. Consciência política administrativa, sociedade evoluída, desde o bebê até o cidadão de 100 anos. O bebê começa tendo uma formação de bom caráter. Mas, pelo que se vê politicamente e administrativamente, nós vemos que o Brasil hoje é um país totalmente desigual. Sim. Por que eu digo desigual? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, um cidadão trabalha 65 anos, 70 anos para poder se aposentar. E quando vai se aposenta com um salário mínimo. Um desembargador, um ministro, um político se aposenta com um salário exorbitante. Por que todo mundo não tem o mesmo salário de aposentadoria? Quando você estuda a legislação,
previdenciária. Quantos tipos de previdência nós temos no Brasil? Nós temos seletista, que hoje ele vai pegar o teto próximo a R$8.000, R$7.800, próximo a R$8.000, mais R$7.500 próximo. O cidadão que vai se aposentar, ele vai contribuir para ele adquirir aquele direito. É uma segurança, como vamos dizer para você. Ele tem aquele direito pelo contribuiu. Quando você parte para as previdências municipais, entendeu? Ela não é seletista, ela é estatutária. Então, cada um contribui com o que ganha. Se você ganha R$10.000, você vai lá e contribui para quando você parar de trabalhar, ganhar R$10.000. E depois nós viemos aí com os benefícios sociais que o governo faz à sociedade carente, que são de um salário mínimo. Então, a própria legislação, o próprio legislador, ele olhou para este lado. Calma aí. Você é seletista, você vai contribuir com tanto e vai receber com tanto. Você é estatutário, você vai contribuir com tanto para você receber tanto. Então, as leis, elas já não são iguais. Elas abrem essa brecha para as pessoas terem diferença. Então, você não vê um juiz sendo aposentado como seletista. Ele é aposentado pelo... Cada município tem a sua previdência, o Estado tem a previdência, a União também tem a previdência dos funcionários. Então, é muito complexo como você vai olhar o sistema da previdência. O legislador, ele tem que tomar esse cuidado. Entende? Então, nós não temos um sistema único. Então, se não tem um sistema único, vai ter essas divergências. Agora, o trabalhador, ele vai contribuir conforme ele pode. Agora, questionar porque um ganha mais, um ganha menos, é outra situação complexa, porque isso vai de capacidade empresarial, isso vai de oportunidade, isso vai de você ter recursos naturais para você poder produzir mais, isso vai depender de tecnologia, são os 4 pilares da economia. Então, são situações que não podem ser discutidas simplesmente com uma ideia ou com uma opinião, elas são complexas, para poder ser debatida, mas é possível. Bem, meus amigos, nós vamos agora faturar. Vamos aos nossos comerciais e em seguida eu volto conversando com o ex-vereador José Augusto. Emagreceu muito ou está nesse processo? Então esse vídeo é para você. É natural que o rosto fique com um aspecto um pouco mais envelhecido. Isso acontece porque quando o corpo perde peso, o rosto também perde volume. E com menos volume, o rosto também perde sustentação, dando aquele aspecto de derretimento facial. Mas calma, isso não significa que o emagrecimento foi algo negativo. Com a harmonização facial, é possível recuperar essa perca e te ajudar nesse processo. A ideia é devolver suporte, melhorar o contorno e acompanhar essa mudança do seu corpo. O seu rosto também precisa acompanhar essa transformação, de forma equilibrada e harmônica. Afinal, essa é sua nova versão. O agro não é só número, não é só produção. O agro é gente, é quem acorda antes do sol, é quem enfrenta chuva, seca, desafio e não para. E agora tem um programa à altura dessa força. Esse é o Agro em Foco. Informação, estratégia e tudo que move o agronegócio regional. Academia Malhação News, a maneira saudável de viver a vida. Há 25 anos em Ariquemes promovendo saúde e bem-estar. Equipe de profissionais qualificados e treinados para te auxiliar em seus treinos. Equipamentos de qualidade para o melhor desempenho em seus exercícios. Escolha o plano de sua preferência e venha para a Academia Malhação News. Unidade 1, na Avenida Taboca, 3854, no Setor 2. Telefone 984930933. Olá, sou o Dr. Beil Camargo, cirurgião dentista, especialista em implantes dentários, lentes de contato e faceta em resina. Se você deseja recuperar a saúde e a beleza do seu sorriso, estou aqui para lhe ajudar. Com técnicas avançadas e cuidado especial, posso proporcionar a você um sorriso mais harmônico e saudável. Agende a sua consulta e conte comigo para transformar o seu sorriso. Construindo ou reformando? Aqui na Canaã Britagem temos pó de brita ideal para assentamento de bloquetes, nivelamento e base firme.
garantindo mais resistência e economia para a sua obra. Qualidade e entrega rápida. Sua obra bem feita do começo ao fim. Esse é um recado para você, amigo empresário, que está precisando vender mais. Que tal potencializar suas vendas? Com o TabChat, você consegue. Venha conhecer, venha testar nossa ferramenta, um mês gratuito para você. Olá, eu sou a doutora Bianca Targino, referência em harmonização facial no estado de Rondônia. Com técnicas avançadas e resultados impressionantes, estou aqui para ajudar você a conquistar a harmonia e a beleza facial que sempre desejou. Seja para realçar seus traços, corrigir suas imperfeições ou rejuvenescer sua aparência. Estou pronta para te ajudar nessa jornada de transformação. Agende uma consulta e descubra como a harmonização facial pode ser a diferença em sua vida. Confie em mim e eu sou a escolha certa para você conhecer sua melhor versão. Vando Jardinagem. Deseja um jardim que seja a extensão perfeita do seu lar, um espaço de beleza e tranquilidade? Nossa equipe de especialistas em paisagismo e jardinagem está pronta para transformar seu espaço verde em um verdadeiro paraíso. Da execução à manutenção, o seu Vando cuida de tudo para você. Plantas ornamentais e frutíferas, insumos e tudo para cuidar do seu jardim. Vando Jardinagem. Estamos na Chácara Debovski, Rua Ludovico Monteiro, 1600, Setor Marechal. Seu Jardim dos Sonhos começa aqui. Para você que ama detalhes, olha só essa parte aqui da loja da Marplen Materiais para Construção, que é só cuba, detalhes para o banheiro. E eu quero mostrar para vocês, olha, essa cuba aqui, que diferente, né? Moderna, com essa torneira aqui, gente, uma estrutura mais dourada, que combinou perfeito com o rosa. Mas também tem outras variedades em cuba, tá? Temos essa preta aqui, ó, que é mais pequena. E olha só essa torneira que perfeita. Gente, olha que linda. Ó, e temos essa daqui mais pequenininha, mas temos essa daqui mais um detalhe mais, uma pegada mais oval. Além das cubas, você também encontra espelheira aqui, ó. E essa daqui já tá completa, tá? Vem o espelho, as gavetas aqui funcionais, ó, para você guardar seus utensílios, cremes, creme de barbear, hidratante, perfume, toalhas. Olha como é espaçosa. E também com essa linda cuba. Olha os detalhes dessa cuba, gente. Ela é rica em detalhes. E sem contar, né, que é perfeita essa espelheira. E você, gostou dessa sessão? Eu espero que sim. Porque aqui na Marplen Materiais para Construção você encontra tudo em um só lugar. Em cada lar ou empresa, uma conexão de qualidade faz toda a diferença. Seja nas tarefas do dia a dia ou nos momentos especiais. E é por isso que a WorldNet trabalha todos os dias para entregar uma internet que conecta pessoas, negócios e histórias. Estamos presentes em Ariquemes, Garimpo, Bom Futuro, Alto Paraíso, Buritis e Rio Crespo, levando qualidade em conexão, tanto na cidade quanto na zona rural. Nosso maior objetivo é levar velocidade, estabilidade e confiança até você. Venha conhecer nossos serviços e aproveitar os melhores descontos e vantagens. Indique um amigo e ganhe desconto. Desconto por pontualidade. Clube de vantagens com benefícios exclusivos para clientes WorldNet. Telefonia fixa digital com muito mais qualidade nas suas ligações. Quer saber mais e ficar por dentro das promoções? Acesse nosso Instagram ou entre em contato no 3516-7800. Desperte seus sentidos com o sabor vibrante da Purágua Citrus. Uma fusão refrescante de laranja e maçã que vão te transportar para um mundo de frescor e vitalidade. Zero em açúcares e com muita vitamina. Purágua Citrus, geladinho, está sempre pronto para consumo a qualquer momento do dia. Experimente Purágua Citrus.
Amigos, vocês que acompanham o nosso podcast pela Canaã News TV, vamos voltar aqui conversando com o ex-vereador José Augusto. Zé Augusto, ainda falando sobre política, ainda destrinchando esse imbróglio que se chama Congresso Nacional. Como é que você vê a atuação do Congresso brasileiro? Péssimo. O Congresso brasileiro hoje, eu vou te dar um exemplo da incompetência política. Eles vivem de emendas parlamentares. Antigamente menos, depois do Bolsonaro para cá, teve as emendas fantasmas, o orçamento fantasma, e eles vivem brigando através de emendas. Vamos mandar dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Mas você não vê o Congresso Nacional apresentar um projeto sério para o Brasil. É função do Congresso também. É função de dar condições ao presidente da República fazer um bom trabalho e participar do desenvolvimento social e econômico do país. Qual o projeto de excelência ou um projeto que o presidente da República, independente qual fosse, que ele mandasse para o Congresso e aquele projeto voltasse melhor? Nós temos um Congresso ruim, nós temos um Congresso péssimo. Antigamente tinha as exceções lá, os senadores que brigavam, que batiam. Hoje eu não estou vendo mais essas exceções. Não vê. O Congresso brasileiro está deixando muito a desejar. Entende? Não está tendo exceções. Quando tem as exceções, hoje quando você vai discutir uma lei de impacto nacional, o Congresso não consegue fazer aquela lei vingar, não consegue fazer aquele projeto vingar. Ele acaba tomando muito tempo e não chegando a lugar nenhum. Isso é características e sintomas seríssimos de um Congresso ineficiente. Você acha que o Congresso Nacional está falido? Falido que tipo? Financeiramente, não. Sim, financeiramente não, mas politicamente sim. Politicamente, sim. Politicamente, o Congresso está deixando muito a desejar. Por quê? O Congresso está deixando de ser um legislador e querendo ser um executor. Ele quer ter emendas executivas. E aquelas emendas que eles direcionam, não vou dizer todas, mas muitas delas acabam indo por um caminho de corrupção. Por um caminho, não vou nem dizer de desvio, de roubo. Porque às vezes as pessoas confundem desvio de verba pública com roubo. O que é desvio de verba pública dentro de uma administração pública? O dinheiro veio para ser... o dinheiro está orçado para ser feito na saúde, ser gasto na saúde, e às vezes o prefeito vai lá e gasta ele na educação. Isso é desvio de verba pública. Ele foi aplicado onde não deveria, mas não houve roubo e não houve alguém se beneficiando daquele recurso. E o que você vê acontecendo com as emendas parlamentares, com o orçamento fantasma, vamos dizer assim, é roubo. Isso é incompetência política, falência política do Congresso Nacional. O senador, o deputado federal que fez isso, ou a emenda dele foi direcionada e aconteceu isso, ele tem que perder o mandato no outro dia. Entendeu? Ser um crime hediondo, não tem julgamento não, tchau, vai se habilitar primeiro para depois você vir ser senador. Ou deputado federal. Contexto político de Rondônia. Como é que você viu aí esse imbróglio que teve com relação à recuperação da BR-36204 e o pedágio? Tá. São pontos de vista sociais e ponto de vista político. Vamos partir para o ponto de vista social. Em 1974, quando chegamos em Rondônia, nós levávamos de Vilhena a Cuiabá 30 dias. Você, às vezes, levava de Porto Velho a Cuiabá 60 dias. Filas de caminhoneiros agarrados em atoleiros, em areais e etc. Em 1981, o presidente João Batista Figueiredo inaugurou o asfalto até Vilhena. Em 84, inaugurou até Porto Velho.
De 1984 para cá, nada foi feito na BR-364. O Estado de Rondônia, os senadores de Rondônia, os deputados federais de Rondônia não mexeram um palito para poder ampliar a BR-364. E a BR-364 cheia de buraco, estreita, porque em 1984, você passava ali, passava uma carreta, um jacarezinho, você passava na BR, andava 50 quilômetros sem encontrar um carro. Hoje passa bitrens aí de 70 mil quilos. Então precisava... Porque você não retrocede mais um pouco e vamos lá para Juscelino Kubitschek, quando Juscelino Kubitschek construiu a BR-29, que é a BR-364 hoje. Mas deixa eu concluir a minha opinião social. Quando você precisava de tomar uma ação, o Estado não tomou, o deputado não fez nada, o estadual, o federal, ninguém fez nada. O povo estava morrendo, a BR não estava atendendo mais. Teve de privatizar, porque nem o Estado e nem a União não fizeram um planejamento para poder melhorar ela. Privatizou, fez os pedágios e está havendo uma construção. Vai ficar mais caro? Vai, mas eu acredito que logo, logo vai dar uma vazagem de trânsito muito grande. Agora, você olhando para o ponto político, os caras têm que falar mal, porque eles não fizeram nada, eles não podem. Então, por que o Estado de Rondônia, porque a gente vê muito deputado estadual falando e brigando, não melhorou a BR? Por que as BRs estaduais estão em péssima qualidade? Nós temos BRs estaduais no estado de Rondônia que precisam ser abertas e não mexem, não fazem. Você vai no Mato Grosso aqui, que é um estado vizinho, com um PIB muito alto, talvez o terceiro ou quinto do Brasil, tem 2, 3 BRs asfaltadas, abertas, asfaltadas do estado. Você vai no Paraná, Rondônia não tem. Então, no ponto de vista político, para quem não passa na BR, igual os carros pequenos, que às vezes vão fazer uma viagem, é bom. Para os caminhoneiros que gastam mais, é ruim, porque isso vai acabar indo para o preço do produto e a gente vai acabar pagando a conta como consumidor. Mas é uma situação que tem que ser analisada dos dois pontos. Mas, novamente, se o Estado tivesse assumido essa concessão e feito, não tinha problema. Agora, tudo que o Estado tinha a concessão, ele deixou quebrar a CAER, deixou quebrar a Seron e outros órgãos que tinha e que promovia o desenvolvimento econômico do Estado. Assembleia Legislativa, atuação, como é que você vê isso? Eu não vejo ação. Ação é aquilo que eu falei. Ação em cima de emendas. Se tem dinheiro, nós faz. Se não tem, nós não faz. Cadê o projeto bom para promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social? Vou te dar um exemplo pela Assembleia Legislativa e também pelo governo do Estado. Quantos anos não sai uma escola pública em Ariquemes? Qual foi a ação do Estado para que aqueles frigoríficos que nós perdemos, que nós tínhamos um parque industrial de frigorífico muito bom, para poder reconstruir esse parque industrial? Qual é a ação dos deputados federais e estaduais para que o BNDES tenha uma ação séria, uma ação econômica dentro de Ariquemes? Eu acho que Rondônia não tem uma agência do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Acho que está até uma delegacia em Porto Velho, né? Salve engano, é isso. Então, falta capacidade política da Assembleia, do governo do Estado e da bancada federal. A ação do BNDES em Rondônia ela é fraca, mas nós temos convênio com o banco tal e etc. O banco vai vender primeiro o produto dele, depois apresentar o produto do BNDES. A gente passa nas principais avenidas de Ariquemes, quantos prédios tem financiado pelo BNDES aí? Isso é o quê? Capacidade política, incompetência política. Virou status o cargo de deputado, virou status o cargo de governador. O governo pega tudo que está produzindo no estado de Rondônia, organiza ele dentro de uma forma didática e apresenta como um estado que evoluiu. Entendeu? Eu acho que poderia fazer mais. Rondônia merece mais, merece melhor. Garimpo em Rondônia. Garimpo em Rondônia. Eu estive conversando com um engenheiro
da área ambiental, e ele disse que o garimpo é uma atividade de alto impacto. Ela é uma atividade de alto impacto se não for controlada. Tem como controlar. Projeto bem feito, a licença, o acompanhamento da SEDAM, do IBAMA, o laticonsórcio dos municípios nas regiões que tem minério, porque Rondônia é toda minério, você sabe disso, e com isso promove a economia. Quando se fala em recursos naturais e em minério, desde a areia até o diamante, são recursos naturais voltados pelo minério. O que está acontecendo com o estado de Rondônia? Você tem os garimpeiros que querem garimpar e tem um estado que não te dá uma licença. E quando você vai trabalhar sem licença, clandestino, você sabe o resultado. Equipamentos queimados, máquinas queimadas, homens presos por estar trabalhando. E isso por que acontece? Uma Assembleia Legislativa fraca. Porque se eles dão a licença, se eles deixam trabalhar e acompanham, prestam assistência técnica, aquela degradação que é de alto impacto, ela é reduzida, vai recuperar. Ao longo de anos, aquilo volta a ter uma atividade natural normal. Agora, de outro lado, o que acontece? Vem a questão do interesse econômico. Se você joga muito minério no mercado, vem a lei da procura, a lei da oferta. Muita oferta, o preço cai. Então vamos liberar só para quem é de interesse garimpar, e quem não tem interesse, que depende do garimpo para comer, que se vira para manter o preço do minério alto. Hoje você vê aí as terras raras aí que os Estados Unidos vivem correndo atrás, que hoje a China domina, o Brasil tem terras raras. Então, quando são o alto escalão que precisa, pode. Quando é o povo para sobreviver, não pode. Então tem que ser discutido, tem que ser analisado, desde a Câmara Municipal até a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Tem que abrir frentes de garimpo para que o povo fraco possa garimpar, possa trabalhar e colocar recurso, colocar dinheiro no mercado. Quando tem dinheiro no mercado, na mão do povo, compra-se pão, compra-se remédio, compra-se data, compra-se carro, compra-se roupa, toma-se cerveja, toma-se uísque. Precisa de ter essa injeção de dinheiro na sociedade. Mas você vê, não há uma pressão ambiental para que esses garimpeiros não trabalhem? Sim, há pressão. Essa pressão ela vem do Estado, dos interesses internacionais, de muitas ONGs que às vezes garimpam e nós não sabemos. Eu sempre falo, quando eu estava na Câmara, eu dizia que havia uma desconstrução do público em favor do privado. Vou te dar um exemplo bem claro, não vou entrar muito fundo. Uma vez eu perguntei para um prefeito, antes de privatizar as águas aqui em Ariquemes, de privatizar, dar concessão de água para a água Ariquemes, se ele tinha feito um estudo socioeconômico. Falou, não, nem precisa, dá lucro. Mas eu não vou nem para a parte do lucro. Quando você tem rede de água e esgoto, cada investimento que você faz, cada real que você faz de investimento na rede de água e esgoto, você economiza 4, 5 na saúde. Ela tem uma economia, um lucro social muito grande. Mas descaracterizaram a água cara, porque tem muita gente aí que às vezes não dá conta de pagar, em prol do particular, em prol do lucro. Em vez de dar resultado social para a sociedade, está dando resultado financeiro para um grupo de empresários. Não sou contra o empresário, não, mas também não posso deixar de defender aquilo que é essencial para a saúde, porque ninguém vive sem água. Aquele cidadão que gasta lá 500 litros de água por dia, 1.000 litros de água por dia, ele poderia ter um subsídio da água aí, talvez a água de graça, ser cobrado do esgoto pelo município. Mas não, isso aqui dá lucro. Outro exemplo, iluminação pública. Teve um ano que deu 5 milhões de lucro para o município em iluminação pública. O que fizeram? Privatizaram. Por que não melhoraram a iluminação pública? Não melhoraram a rede? Não melhoraram as condições das praças? Não, vamos privatizar, o trem está dando dinheiro. Então, há uma desconstrução do público a favor do particular. Assim também está sendo a mineração. Está desconstruindo aquilo que é para dar sustento à sociedade,
ao menos privilegiado financeiramente, em prol das grandes instituições econômicas. Bom, falando de garimpo, da política, a vida social de Zé Augusto, como é que é? Eu moro num bairro periférico, bairro periferia. Quando você está numa periferia, você tem todas as necessidades possíveis junto à sociedade. Antes de ontem, eu estava em casa, um menino com especial bateu na porta do meu portão. Ô Zé Augusto, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou uma receita que não tinha remédio. E aí, o que acontece? O remédio barato, não tinha, eu falei, não, vai lá ver o preço que eu vou te ajudar a comprar. Mas também tem aquele cidadão que está com um filho com problema, ele procura a gente para um apoio. Tem aquele cidadão que tem o direito de ter um benefício LOAS por causa da situação social dele, financeira, está doente, está sem trabalhar, e aí não tem conhecimento, às vezes não tem condições de pagar um mototáxi para poder correr atrás da documentação. Eu marco uma consulta, eu levo ele no posto de saúde para consultar, eu faço aquele acompanhamento até ele ter a documentação para dar entrada no INSS. Então a minha vida social é plena. É na igreja, é na necessidade do vizinho, entende? Então, eu tenho Isso significa que você não parou de ser vereador? Não, eu não parei de ser cidadão. Porque vida social você tem que ter ela independente da sua função. Se você for um empresário de muito dinheiro, você tem que ter uma vida social, você tem que fazer a caridade. Hoje você vê algumas pessoas aí que só aparecem na sociedade em época de política. Seja ele um empresário que quer entrar na política, ou seja ele um político sem mandato que quer voltar a ganhar. Ou seja, um político eleito que quer ir lá novamente pedir voto. Você só vê ele com vida social passando na sociedade em época de campanha. Aí você vê o posto de saúde funcionar, você vê as consultas que demoram a funcionar. Hoje a gente tem uma situação em Ariquemes, esse povo que vai para Porto Velho e volta para Porto Velho porque Ariquemes não atende a média complexidade na saúde, que é um absurdo. E às vezes a pessoa não consegue a van para ir, você acaba tendo às vezes de levar ou ajudar ela aí, no particular, que é muita pessoa. Zé, a minha vida social ela não encerrou, ela continua e vai continuar. Enquanto Deus me der vida, eu creio que eu vou estar trabalhando. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast de hoje. Você tem 5 minutos para discernir as suas considerações finais. O que eu deveria ter feito no começo, se não fiz, é agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por Ele ter me dado força, por Ele ter me dado condição de chegar até aqui. Porque eu tenho uma vida de sociedade, eu tenho uma vida em Rondônia. Estou com 58 anos hoje. Desses 58, 50 são de Rondônias. Quero agradecer aos meus amigos, né? Que sempre caminharam junto comigo. Não são muitos, mas a gente tem aqueles amigos que do mesmo jeito que as pessoas precisam da gente, a gente também precisa deles. E nunca viraram as costas. Agradecer a minha esposa por ter me tolerado esse tempo todo, porque não é fácil. Às vezes, para a gente socorrer alguém, falta alguma coisa para a gente, né? Às vezes você tira da boca do filho para socorrer alguém, tira da boca, né? Para socorrer alguém. Então eu quero agradecer, né? E que Deus nos dê força para que a gente possa continuar trabalhando para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, né? Seja em qualquer setor, seja na educação, na saúde, no trabalho, na igreja, lá na conversa com os vizinhos, etc. Né? É isso que eu tenho que dizer e agradecer a todos. Agradecer a Ariquemes, que me acolheu também, né? Colorado, Buritis, Ariquemes, Vilhena, já morei em Vilhena. Agradecer esse povo todo. Para encerrar, você pretende ser candidato ainda? Antigamente eu tinha pretensões políticas. Eu gostaria. Eu tive um mandato com meu pai em Colorado, meu pai foi o vereador. Buritis eu fui vereador, aqui eu fui vereador. Mas hoje não basta ter só pretensões. Porque os partidos hoje eles estão controlados. Se o seu projeto político não tiver de acordo com o partido ou com o interesse do partido,
Não basta ele estar de acordo com o interesse social. Vou te dar um exemplo que eu apresentei numa pré-campanha de prefeito por Ariquemes, aonde eu iria, via prefeitura, implantar loteamentos urbanos, lotes de 12 por 30, para vender 20, 30 mil reais em 120 meses aí para o cidadão pobre, o cidadão de menos condições financeiras, e isso não caiu bem no partido, eles não me deram a vaga. A federação me negou a vaga, um partido da federação. Então, se você não tiver conforme o que o partido quer, você não precisa ter pretensão. A minha pretensão seria ser político para melhorar para o povo. E hoje não é o que os partidos querem. Eles defendem o partido, não a sociedade. Defende o interesse partidário. E isso, eu não sei, vamos ver, Deus prepara e às vezes pode haver uma oportunidade para a gente estar jogando bons projetos para ser discutido, para que, se a gente não ganhar, alguém que ganha possa utilizá-lo. Porque quando a gente lança um projeto na política, ele virou projeto público. Quem ganhou pode fazer. Se o projeto é bom, pode pegar e fazer e levar os louros, sem problema nenhum. Bem, meus amigos que assistem à TV Canal News, este foi o nosso podcast de hoje e nós voltamos na quarta-feira. Tenham todos um bom dia, que Deus vos abençoe.